Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio na Casa da Oliveira Talks, com uma convidada muito especial que vai derramar o seu azeite aqui, vai falar sobre casamento, contar um pouco da sua vida pessoal. Eu quero apresentar para vocês a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda a esse quarto episódio aqui no Casa da Oliveira. Eu espero que Deus use você profundamente para derramar esse azeite na casa de mulheres que estão casadas, recém-casadas, que pensam em casar. E só te explicando por que a gente fala do derramar o azeite, né? Casa da Oliveira nasceu diretamente do coração de Deus. Cada convidado que está aqui é como se fosse uma árvore da oliveira que derrama aquilo que Deus ensinou, derramou e ungiu a vida dela. Então, que você derrame essa unção, os ensinamentos que você tem para entregar e que você consiga fluir naquilo que o Espírito Santo tem para te conduzir. Amém. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Fiquei muito feliz com esse convite. Casa da Oliveira, que nome lindo, né? Você viu? Vindo direto do coração de Deus e fiquei muito feliz, né? Somos todas oliveiras, né? Isso. Nossas casas também. Então, tô bem feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que daqui vai sair uma aliança muito grande, Sim. linda, e é um prazer estar aqui com você. Eu costumo falar assim que Deus, ele une propósitos, né? Não pessoas, né? Não pessoas, ele une propósitos. Até questão de amizade, relacionamento, na mesa que a gente senta, é muito importante a gente ter essa comunhão. E eu vejo assim que Deus uniu um propósito grande, porque, gente, nós temos assim os mesmos princípios, mesmos pensamentos. A gente sentou pra conversar e muita coisa, assim, se coincidiu por conta dos pensamentos, né? Alinhados, assim, com a palavra. Eu quero que a Bruna comece falando sobre o casamento dela, porque o testemunho dela é muito forte, é casou muito nova, né, Bruna? Muito. Você casou com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos. E como foi essa experiência de casar nova? Olha, eu sou muito feliz casada, mas casar nova não é para todo mundo. Não é para amadores, Não né? é para amadores. A gente casou bem cedo mesmo. O nosso período de relacionamento foi pouco. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e meio. Meu Deus, sério? Muito rápido. Igual a minha história. Muito Olha, a gente nem conversou. Viu como a gente nem fica muito? Histórias muito parecidas. Mas a gente casou bem novo. Eu tinha 19 e ele tinha 22. Né? Então, pra quem não sabe, eu sou casada com o Charles, né? Casamos, então, eu com 19, ele com 22. Super novinhos, né? Super saindo da adolescência, né? Mas, assim, foi muito difícil, mas muito gratificante. Acho que o período mais difícil, porque a gente já emendou casamento com gestação. Porque eu casei e 6 meses depois estava grávida. Então, assim, a maior dificuldade eu diria que foi essa. Não foi nem tanto a convivência, mas a convivência de me tornar uma esposa e uma mãe ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E assim, com 20 anos, né? 20 anos. Uma jovem de 20 anos, assim, não tem tanta bagagem, tanta experiência, maturidade, né? Nenhuma, assim. A mãe cria a gente pro casamento na medida que ela consegue, né? Então, assim, me educou pra lavar, pra passar, pra cozinhar, pra ser uma boa dona de casa. Mas tem coisas que vêm com a experiência e com a maturidade. Sim. Então, a gente não tinha maturidade e também não tinha experiência. E assim, Bruna, às vezes tem mulher que casa com 30, 25 anos que também não vão passar pelas mesmas mesmas coisas. Eu costumo dizer que foi bom porque nós amadurecemos juntos. Eu e ele. Então, assim, éramos 2 jovenzinhos, bobinhos, mas a gente amadureceu junto. Então, mesmo tanto que foi difícil pra mim, creio que foi difícil pra ele também, né? Porque ele assumiu uma casa, eu também assumi uma casa, ele assumiu responsabilidades de homem e eu responsabilidades de mulher. Coisas que a gente não tinha vivido antes. E vocês não tinham, como vocês não tinham essa bagagem, vocês já alinharam isso do início ou vocês tiveram que aprender naquela raça mesmo? No começo foi na raça. Foi na raça, assim. A gente casou e achou que ia ser a mil maravilhas, né? Aquele love todo que tem no namoro. E a gente sabe que não é. Sim. Porque pelo menos comigo e com ele, são 2 pessoas muito diferentes, caminhando debaixo do mesmo teto. Querendo seguir o mesmo propósito. A gente é muito diferente. Porque assim, na verdade, quando a gente casa, cada um tem um costume diferente. Então, por exemplo, você tem o costume de dormir às 10 horas, ele tem o costume de dormir 1h da manhã. E não tem costume de dormir junto, né? Menos a gente, como casal, não tinha hábitos de se deitar juntos, de dormir juntos, né? Eu me guardei para o casamento, então, assim, a gente não tinha isso no namoro, até por ser um namoro cristão, então a gente não tinha esse relacionamento juntos. Então, o fato também de você dormir junto com outra pessoa todos os dias, acordar com aquela pessoa todos os dias, descobrir coisas que você só descobre depois Aqueles de pequenos casado, defeitinhos que a gente só nota junto só mesmo. no dia a dia. Porque quando você é namorado,
tudo é muito gostoso e você ameniza tudo, né? Então, todo aquele teu defeito é amenizado. Sim. É amenizado porque você passa um dia você se vê, outro dia você não se vê. E você se arrumou pra sair, é um jantar romântico, você não conversa você arrumou na sua casa. Então, a bagunça ficou onde? Na tua casa. Isso. Ficou na casa dos dois, né? Aí você A nossa maior dificuldade, minha e do Charles, foi alinhar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, que pequenos detalhes se tornam, né, uma bola de neve. Então, eu falo assim, eu sempre costumo falar que casamento, ele é feito de detalhes. E os pequenos detalhes fazem a briga, mas os pequenos detalhes também resolvem uma briga. Né? Exatamente. Então, assim, ó, esses pequenos detalhes que foi muito difícil pra gente no começo, eram coisinhas pequenas, mas que no dia a dia gerava muita discussão. É uma tampa do vaso levantada, um sapato da porta. No nosso caso foi bem complicado, porque assim, ó, eu era uma pessoa extremamente organizada e ele também é muito chato e organizado. Então a nossa briga, o que a maioria dos casais brigam, tipo, o homem deixa a toalha jogada, o homem... eram por coisas diferentes. Ele era muito organizado e eu também. Então, se um interferisse na organização do outro, era onde a gente brigava. Sabe? São pequenas coisas. E isso até hoje, na verdade. Porque como ele é muito organizado, ele às vezes não aceita que eu deixe uma coisa fora do lugar. E como eu sou muito organizada, não aceito que ele deixe uma coisa fora do lugar. E às vezes a gente tá brigando pela mesma. Sim, mesmo, Mas assim, no começo foi bem complicado essa situação. E também o fato de eu ter engravidado já com 6 meses. Então, a gente casou em junho. Em dezembro eu engravidei. Então você não teve aquele tempo de aprofundar no relacionamento, fazer planos, não teve, assim. Eu digo que o primeiro ano de um casal é o primeiro ano de adaptação. Sim. Então a gente se adaptou já também com uma gestação. E uma gestação onde eu passei muito mal, eu me enjoava demais, passava muito mal, vomitava muito, ia pro hospital. Então, ele já teve que se adaptar. Já veio com muita a essa responsabilidade. versão. Já veio com muita responsabilidade. E junto com isso, toda a questão financeira também, né? Eu digo assim, o casal, eles têm... É muito fato que o casamento vem 2 problemas. Sim. Ou é financeiro ou é sexual. Sim, São os 2 problemas que, na verdade, exatamente. sempre que tu senta pra conversar sobre casamento com alguém, ela vai reclamar ou das finanças ou da parte sexual. É sempre assim. O Bruno, já que você puxou esse gancho, já vamos pra essa linha. Porque, Meu assim, Deus. eu vejo que muitos casais, eles pecam muito nisso. Então, independente se casou nova ou não, né? Eu, por exemplo, como terapeuta, já atendi mulheres muito mais, assim, de idade que eu, que passavam por esses problemas sexuais e financeiros, né? E eu vou te falar, até algum deles, quando a mulher ganha mais que o homem, e por ela ganhar mais que o homem, ela não consegue se submeter dentro de casa. Exatamente. Por ela colocar mais dinheiro, ela não consegue saber, não consegue ter aquela parceria de falar, olha, tudo que entra aqui é nosso, não existe o seu dinheiro, não existe o meu dinheiro, tudo que entra aqui é de nós dois. É uma coisa que até tu perguntou, né? Como vocês pontuaram algumas coisas. E realmente a gente pontuou algumas coisas que nos acompanham até hoje. A gente vai fazer 15 anos de casado e essas coisas que a gente resolveu lá no começo que poderia atrapalhar, elas não atrapalham justamente porque a gente já resolveu lá no começo. E uma delas foi o financeiro. Então, nunca existiu o dele e o meu. Desde o início, sempre foi resolvido isso. Acho que desde o namoro, já. Porque como a gente já tinha certeza, nós vamos nos casar, então tudo é nosso. É em prol da nossa casa, em prol do nosso relacionamento. E na época, o Charles, ele ficou desempregado e eu trabalhava. E mesmo assim, eu pegava o meu dinheiro e eu dava na mão dele. Pra que ele administrasse. O meu salário para que ele administrasse, sabe? E para mim foi muito difícil, porque ele não era um bom administrador. E eu era. E aí tem aquela facilidade de tomar liderança. De tomar liderança. E eu já tenho essa facilidade pela minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito mais proativa do que ele. Então, já é feitio meu querer tomar, querer resolver. E isso, no começo, foi uma das nossas maiores dificuldades, foi o financeiro. Por quê? Porque eu queria tomar a frente, eu queria pagar a conta, eu queria resolver, eu queria puxar a responsabilidade para mim. E aí, ele, por ser casado e imaturo, não sabia pagar uma conta, não sabia resolver um problema, não sabia como direcionar uma casa, né? Como manter uma casa. Querendo ou não, sobrecarrega a mulher, né? Aí, o quê? Eu mesma me sobrecarregava. Por quê? Porque não era papel meu, era papel dele. Só que eu tomava direto da mão dele. Até que chegou um momento, eu falei assim, ó, Charles, se você não pagar a conta, ela não vai ser paga. Se você deixar a luz atrasar, ela vai ser cortada. Se você atrasar o aluguel, o cara vai bater aqui na porta, porque eu não vou mais pagar.
O dinheiro eu vou te dar na tua mão, se eu trabalhar, a gente vai resolver, a gente pode sentar junto, mas o papel de fazer isso, o nosso relacionamento é teu, eu quero que seja teu, porque eu não quero tomar esse lugar pra mim. Até porque eu engravidei, então o meu papel era cuidar da menina, era cuidar da casa, era cuidar dela. E ele precisava ser o mantenedor, ser então o sacerdote, né? Que todo mundo, o sacerdote, exercer o sacerdócio dentro de casa. E eu precisei deixar ele fazer isso, e não foi fácil. Foi difícil. Foi muito difícil. Já tá rindo porque eu já contei a história pra ela. Eu falei assim, ó. Olha, gente, o Charlie atrasou tanto luz a ponto da luz ser cortada. Entendeu? E eu falo assim, ó, eu não quero saber. Eu tô aqui no escuro, mas quem vai pagar a luz é tu. Mas você vê como que você ensinou? Você ensinou deixando ele fazer? E ele me ensinou também a deixar ele fazer. Por quê? Porque não tem como você crescer numa zona de conforto, onde é tudo muito confortável. Então, era confortável para ele que eu assumisse essa posição e era confortável para mim também assumir essa posição. Porque daí estava tudo certo, estava tudo legal, eu sempre fui muito organizada com isso, financeiramente, então estava tudo bem. Mas não era o certo. Por quê? Porque ele estava na zona de conforto dele e eu na minha. Então, quando eu falei assim, ó, as finanças são contigo, a partir de agora é tu que toma conta, deu tudo muito errado. Mas depois deu certo. Tudo certo. Porque, Depois assim, deu muito certo. O que eu vejo, Bruna? Muitas mulheres, elas reclamam que não tem um líder dentro da casa, mas elas não deixam o homem liderar. Ela não deixa o homem assumir responsabilidades, resolver problemas. Por exemplo, eu vejo muitos casos de mulheres falando assim, eu tenho um homem em casa, tenho um líder em casa. Mas quando a opinião dele é contrária do que ela quer fazer, ela mostra que ela não se submete à liderança. Então, o erro, às vezes, não tá no posicionamento do homem, mas a mulher de tomar essa posição. E o homem que já tem... homem, naturalmente, tem a tendência de se acomodar. E aí ele sabe que tem alguém que tá fazendo por ele, o que ele vai fazer? Então, pode fazer por mim, né? E eu vejo muitas, inclusive, gurus de internet, né? Que culpam o homem por essa falta de liderança, mas quando, na verdade, a mulher, ela toma a liderança. Ela toma. Já eu acho que é uma facilidade pra gente gerir. Eu acho que Deus já fez a mulher mais para gerir. Por exemplo, o homem ele consegue fazer uma função. Sim. Né? Uma de cada vez. Uma de cada vez. E se alguém falar no meio dessa função, ele já perde. Já perde. O meu homem é assim. E eu não sei o seu para procurar objetos. A gente tá o quê? Dando uma comida pro filho, estudando com o outro, fazendo almoço e prestando atenção no seu caso, prestando atenção. Então, a mulher, ela é multitarefas, né? Ela tem aquela multitarefas, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, já é da nossa alçada querer tomar a frente das coisas. Mas eu falo assim, ó, eu não tenho pretensão nenhuma hoje de assumir o papel dele, que é dele. Porque assim, o nosso papel é muita coisa. Então eu não entendo essas mulheres assim que querem assumir o papel do homem ou que querem, sabe, pegar o lugar do homem, serem homens dentro de casa. Não, eu não tenho pretensão nenhuma de ser homem, porque eu acho que o papel do homem é dele, o meu é meu, a gente é muito resolvido referente a isso. Coisas que a gente consertou lá no começo. Eu acho assim, a mulher que quer tomar a posição da liderança da casa, ser o homem da casa, ela não tá sendo inteligente. Na verdade, ela tá pedindo mais responsabilidade pra ela. Tarefa. E aí, no final do dia, ela tá cansada, que tá exausta. Por quê? Porque ela assumiu responsabilidades que não eram dela. E a gente, assim, como que a gente educa, né? Porque nós não somos mães, a gente tem que até se policiar. Sim. Nesse sentido, não tratar. Ser mães do marido. Como fazer com que ele seja o homem da casa sem você se tornar a mãe dele. Porque o homem, ele não vai querer ter relação sexual com a mãe dele, né? Lógico. Então, se você se tornar a mãe dele dentro de casa, ele não vai te... A mãe é boa até um tempo. Então, assim, qual que é a diferença? Se for pra ele ter uma mãe em casa, que ele fique na casa da mamãe dele. Então, a mulher tem que cuidar pra ela não se tornar essa referência, né? Maternal na vida do homem. Mulheres pegam esse lugar, né? Pegam esse lugar de mandar. Aí, se o homem já tem ou teve uma mãe muito presente, ele põe aquela figura na mãe. Ou se ele não teve uma mãe presente, ele também põe essa reflexos na esposa. Então... E aí eu te falo, assim, às vezes a mulher reclama que o marido não tá dando tanta atenção, ele tá um pouco distante, mas é como um filho. Se você fica repreendendo seu filho toda hora, se você toda vez chama a atenção do teu filho... Tudo tá errado, né? Tudo tá errado. E você tá tratando seu marido como filho. Você quer que ele raja como marido? Como uma mulher inteligente, ela deve se comportar no lar, quando ela quer uma mudança do marido? Mostrando vulnerabilidade. Porque a mulher, ela tem um poder que o homem nunca vai ter, que é a feminilidade. A feminilidade é diferente de feminismo, né? Exato. É o completo oposto, né? Completo oposto. Você consegue ser uma mulher feminina, né?
delicada e ser uma mulher forte ao E, mesmo e sábia, né? E Exatamente. prudente. Então, eu sempre falo que a mulher, ela consegue tudo que ela quer do homem se ela tudo, até falar, demais, né? se ela agir da forma correta. Mas, né, tem muitas que são muito... E é macho, onde- eu falo da mulher Carlão. Aquela Isso, mulher Carlão, impositora. Não sabe se isso... Não não sabe... sabe. Não... E isso é um cuidado que a mulher tem que ter, né? Porque Uhum. junto com essa questão da mulher conseguir o que ela quer e ter o jeito, né? E para lidar com as coisas, entra também a manipulação da parte da Nossa, mulher. é demais. Muito. Porque muitas mulheres usam do quê? Da área sexual Exato. para Pra manipular fazer o uma moeda de marido, troca. uma moeda de troca, ou do silêncio para manipular, né? Então, eu brigo com ele brigou comigo, então agora eu também não falo mais, vou ficar quieta. Ou, o que é muito difícil pra mulher ficar E quieta, né? ela acaba Mas entregando o marido na mão de outra na mão de pessoa. outra pessoa. Né? Então, gente, Várias caixinhas várias abertas. camadas, porque assim, ó, nós estamos falando de mulheres que não agem com prudência dentro da sua Dentro do casa seu lar. e como seria o ideal ser dentro da Exatamente. casa. A mulher que é imprudente, ela faz essa manipulação, manipula com, né, fazendo tratamento de silêncio, negando o seu marido. Sim. E a mulher prudente, ela sabe que se não é que Ela consegue usar isso ao seu ao favor. seu favor, mas não de uma forma falsa. Falsa, exatamente. Ela não é Enganosa. falsa, enganosa, ela é genuína, porque ela serve sem esperar nada em troca. E voltando aqui sobre como a gente ensina o marido sem essa imposição, a gente ensina, né, molda, porque eu falo que as mulheres têm esse dom de moldar um Sim. homem imaturo e tornar ele um homem maduro, servindo, Uhum. sendo vulnerável e sabendo como falar. Sim. Porque é bíblico isso. Você sabe que a ordenança para o marido é para que ele ame a Ame. esposa. E a ordenança para a esposa é para que ela respeite o marido. Porque o marido, ele preza mais pelo respeito do que pelo amor. Exato. E a mulher é mais sentimental, É né? mais sentimental, a gente tende a olhar mais para esse lado, né, romântico. Mas é engraçado que, assim, ó, quando eu paro para analisar, né, a questão do casamento em si, eu vejo que a mulher que a Bíblia chama de sábia, ela não é uma mulher perfeita, ela é uma mulher sábia. Uhum. Há uma diferença, né? A gente está falando de coisas aqui que é o ideal e que às vezes, lógico, pra gente também é muito difícil. Então, coisas que seria o ideal, mas longe de perfeição. Às vezes a mulher, ela quer procurar algo dentro de casa, assim, um casamento perfeito, um marido perfeito, ela ser uma esposa perfeita, e perfeição não existe, sabe? Então, ser uma mulher sábia tá longe de ser uma mulher perfeita. Mas é todos os dias você buscar em Deus mesmo, no Espírito Santo. Senhor, o que eu posso melhorar para o meu marido? O que eu posso melhorar como esposa? O que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me comunicar com meu marido? Como que eu posso ter um diálogo saudável? A gente lá em casa, a gente tem muito a questão do diálogo muito aberto. Uhum. E para isso a mulher não pode ser orgulhosa. Não. Ela Nem precisa para ser humilde, pra ouvir. pedir presentes, nem para pedir uma data especial. Porque eu vejo que muitas mulheres querem que o marido adivinhe o que ela quer comer. Não vai adivinhar, gente. O que ela quer ganhar. A caixinha do homem fecha muito rápido. Ao mesmo tanto que abre, fecha muito rápido. Então, assim, o homem não tem. É o universo da mulher e o mundo do homem. O mundo do homem se resume nisso aqui. E da mulher é toda uma expansão, né? Então, é bem aquela coisa, assim, às vezes o homem tá parado. Ele tá triste, ele tá bravo comigo e ele tá só parado, ele não tá pensando em nada. Porque o homem consegue não pensar em nada. A gente não consegue. A gente pensa em 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, mas o homem consegue não pensar em nada. Às vezes eu falo, Charles, o que tá pensando? Ele, nada. Eu, como assim? Como que não pensa em nada? Eu não consigo não pensar em nada. E esse diálogo, a gente abriu muito lá em casa, essa questão do diálogo. Ter humildade, Charles. O que você não gosta em mim? O que eu posso melhorar? Bruno, e ter a humildade de ouvir sem retrucar, porque as mulheres têm muita facilidade de chegar no homem e apontar o erro deles, mas quando eles vão falar pra elas ficam na defensiva e não sabem ouvir. Defensiva, exatamente. Elas não sabem ouvir, e elas não sabem que, assim, é sempre ela agitando a regra. Olha, você precisa melhorar nisso, você precisa ser um homem mais proativo, você precisa ser mais romântico, mas quando ele vai falar, olha, mas você precisa me respeitar, você precisa baixar um pouco o tom de voz, ela entra na defensiva, ela não... Né? É orgulho. O orgulho precede a queda. A queda, exatamente. E para um casamento saudável, ambos não podem ser orgulhosos. Porque a gente precisa aprender. E casamento, você não casa para ser feliz. Quem casa com essa ideia, tá errado. Casamento, você casa para fazer o outro feliz. A minha missão como esposa é fazer meu marido feliz. E a missão dele como marido é me fazer feliz. Não é o papel dele. Não é a obrigação dele.
É a missão dele. Quando você casa, você tem uma missão. Aquela lá é a sua missão. A sua família é tua missão. O teu marido é tua missão. Eles são a minha missão. Então, eu preciso ver aonde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar. E sem soberba, sem orgulho, sem ignorância, me colocando como humilde mesmo. E assim, Bruno, até algo que um conselho para quem tá assistindo agora. Como que você vai mudar o seu casamento? Você dando nomes para os seus sentimentos. Por Exatamente. exemplo, quando você tá reagindo de uma forma errada, imprudente, coloca nome nisso. Nome. Por exemplo, se você tá usando a manipulação e você usa o dom né, de falar mansinho para conseguir o que quer, você fala, ó, eu tô sendo manipuladora. Se você tá sendo orgulhosa, né, você coloca o nome para aquilo. Porque senão a gente esconde nossos pecados e a gente não reconhece. E a gente sabe quando tá sendo. A mulher sabe. A mulher sabe quando ela tá manipulando o marido. Já aconteceu várias vezes comigo, eu em determinadas situações, eu querer alguma coisa, e eu eu sei como agradar ele. Eu sei do que ele gosta. Na verdade, todo homem se agrada igual, né? Sabe? Todo homem tem um chamariz que é muito fácil. E a mulher sabe disso. Então, assim, se a gente quiser usar isso para manipular o marido, é muito fácil, mas você sabe quando você está sendo manipuladora. Você sabe quando você está sendo explosiva, irritante, pegando no pé, sendo chata. A gente sabe. Só não reconhece, mas a gente sabe. Mas tem a facilidade de apontar. De apontar. Né? De reconhecer. Então, assim, não aponte só o dedo pro teu marido naquilo que ele tá errado. Ah, porque tu deixa de fazer isso, tu faz aquilo. Tá, o que que eu faço? Antes de apontar o outro, começa a olhar para você. Exatamente. Alguém sempre vai ter que ceder. Sim. Eu falo para muitas mulheres que eu converso, eu falo assim, ó, alguém sempre vai ter que ceder, que seja você. Sim. Não fica esperando isso pelo outro. Isso é humildade, gente. Sim. Sabe? Quando você tem um coração humilde, você tá não só agradando seu marido, você tá agradando a Deus. Quando você se submete assim, ó, não, eu errei. Me perdoa. Isso constrange, porque faz a outra pessoa falar, nossa, ela não veio me apontar, não veio me acusar e ela tá reconhecendo o erro dela. Isso faz com que a pessoa se enxergue Não é uma também, disputa, né? Não. Eu vejo que muitas mulheres ficam nessa disputa com o homem. Porque elas querem ser vítimas, né? Querem ser vítimas. A busca da mulher é que o homem fale assim, ó, eu tô errado. Reconheça. Gente, não precisa disso. Num casamento, ou os dois acertam. E aí que tá, vamos usar o nome. Qual a intenção de buscar isso? Orgulho. Qual a intenção de buscar isso? Às vezes até a aprovação. Ela precisa ser aprovada. Não, mas eu fiz o que é certo. Eu não vou pagar um preço. No casamento, você vai pagar preço, sim. Por quê? Porque se seu marido comete um erro, um pecado, você vai pagar o preço junto com ele. E se você comete um erro, um pecado, ele vai pagar o preço junto com você, porque é uma aliança. Uma só carne. Exatamente. Então, assim, quando um vence, os dois vencem, mas quando um perde, os dois perdem também. E aí tem mulher que joga contra o próprio time. Tem Tem aquela mulher que senta na roda e faz questão de queimar o filme do marido. Exatamente. De falar, difamar ele, falar mal dele. E quando ela faz isso, ela tá falando dela mesma. Porque se ela não protege a honra do marido, ela não protege sua casa. Ela expõe a sua casa. A sua nudez, né? A nudez do seu marido. Exatamente. E assim, ó, você fala às vezes, a maioria das vezes a gente fala para um familiar, para um pai, para uma mãe, para um sogro, para uma sogra, para um amigo. Aí o que acontece? Um dia depois, tu e teu marido estão no love lá porque se consertaram e tá todo mundo falando mal dele. Todo mundo odiando ele. E vocês já se resolveram. Tem até uma frase que fala sobre isso, ó. Ninguém ama teu marido como você. Ninguém. Então você perdoa os erros deles, mas para quem você espalhou a fofoca, ninguém vai perdoar. Exatamente. Vão crucificar, nunca mais vão olhar pro marido e vão ver honra nele por conta da esposa, porque a própria esposa manchou o nome do marido. Manchou o nome, manchou a honra, a esposa, a casa, a esposa, a família, deixou todo mundo vulnerável, porque não soube guardar no secreto. Tem guerras que a mulher vai ter que lutar com o joelho no chão, sozinha, no secreto. Exatamente. Vencer na oração. Vencer na oração. E se for para pedir alguma orientação, que seja uma pessoa capacitada para isso. Porque eu vejo que muitas têm a facilidade de pedir conselho para mulheres erradas, mulheres imprudentes, que às vezes não estão satisfeitas com o próprio casamento. Contar do seu relacionamento. Exatamente. Sair contando. Eu hoje estava lendo a passagem de Gênesis 37 que fala sobre José. Quando ele conta os sonhos para os irmãos, e os irmãos ali ficam com ódio, ficam com inveja dele, né? E isso me refletiu assim, ó, para quantas pessoas a gente conta sobre o nosso relacionamento, que o nosso relacionamento fica vulnerável, ele fica, então, a par de inveja,
ele fica a par de julgamento, ele fica a par né, de ofensas por conta dos outros. Sabe? Para pessoas que você contou planos, sonhos, projetos do seu casamento, do seu relacionamento, e você não deveria ter contado. E a pessoa começa a olhar pra sua vida desejando aquilo. Desejando aquilo. E às vezes é até o pior, porque quando a pessoa não tem, ela deseja que você também não tenha. Não tenha, exatamente. E esse é o pior. O problema não é você ter, é que ela não quer que você tenha. Então, assim, o casamento, ele precisa ser muito guardado entre blindado. Se é pra você procurar ajuda, que você procure ajuda de pessoas realmente capacitadas. Ou aquela sua amiga que você não vê há, sei lá, 1 mês, 2 meses, e é minha amiga e eu vou contar pra ela o que tá acontecendo. Não. Procuram pessoas que falem sobre a sua vida, que cuidam do seu coração, que tem o mesmo princípio, que tem um casamento como referência. Pra líderes espirituais. Porque assim, casamento perfeito não existe. Não existe. Então, mas pra quem você fala, às vezes ela vai olhar pro teu casamento e falar, eu queria ter esse casamento. Ou eu não queria que ela tivesse esse casamento porque eu queria ter. E não sabe assim, né, Bruna, que a gente precisou caminhar um caminho assim muito árduo pra ter um casamento bem sucedido hoje, porque nós construímos isso. Um bom casamento, ele não nasce, ele se constrói. Exatamente. Vai construindo ele todos os dias. Não é assim, casei, tô casado. E é a pessoa que não vive isso, ela olha de fora e fala, nossa, por que ela tem esse privilégio de ser bem casada e eu não? Porque nós construímos. Exatamente. Nós abrimos mãos do... renúncia, né? Da vaidade. Renúncias todos os dias. A vida eu falo assim, na vida tudo é difícil, né? Ficar casada é difícil, se divorciar é difícil, ficar solteira é difícil, mas entrar num relacionamento também é difícil. Escolha teu difícil. É difícil permanecer num casamento. É difícil ficar casado. São escolhas que você vai ter que fazer diariamente. É todo dia matando lá o teu orgulho, se submetendo, orando, sabe? Quando você quer falar e você se cala e você engole e fala, Senhor, me dá sabedoria. Então, todo dia você vai aprendendo. Só que também, casamento é maravilhoso. Só fala mal de casamento ou quem não é casado ou quem tem um péssimo casamento. Porque fora isso, casamento é maravilhoso. Você cresce junto com a outra pessoa, você aprende. Quantas coisas eu aprendi com meu marido e quantas coisas ele aprendeu comigo. A gente vai ensinando um ao outro, se moldando um com o outro, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu amo ser casada, eu amo estar casada e eu amo falar sobre casamento. E gosto de incentivar outras pessoas, se casem. Mas se casem bem com as pessoas certas, sabe? Ore com quem você vai casar. Já peça, se você é solteiro, já peça assim, Senhor, eu quero casar assim, eu quero casar assim. Me dá essa pessoa, Senhor. Eu queria uma pessoa assim, que te honrasse. Porque assim, ó, primordial. Se ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai te amar. Sim. E tem Olha alguém que ame a Deus. E assim, Bruna, sobre o diálogo, às vezes a mulher, essa dificuldade do diálogo que constrói. O diálogo é o pilar do relacionamento. Uma pessoa que não sabe se comunicar, não tem um relacionamento. Não tem como ser casado sem ter diálogo. E o diálogo, ele não é só aquele diálogo onde você fala, é aquele que você escuta também. Eu lembro que teve uma vez, eu era recém-casada, e eu vi, não sei se com você foi assim, mas no primeiro ano de casamento eu falei sobre divórcio 50 mil vezes. Com certeza. Cada briga era, então se separa. Então separa, então eu vou embora. E aí, eu lembro que eu falei, não, eu não casei pra me separar, eu sei que ele é um homem muito bom, né? E eu sentei, eu falei assim, amor, é o seguinte, a gente vai sentar agora aqui, nessa mesa, cada um vai pegar um papel, você vai escrever o que eu preciso melhorar, eu vou escrever o que você precisa melhorar, e a regra é o seguinte, ninguém pode rebater. A gente vai ler aquilo, vamos conversar sobre isso, mas não é pra rebater, porque não tem como eu impor pra você o que você tá sentindo. Exatamente. Se você tá sentindo desconfortável, é um sentimento seu, tem que respeitar o que você tá sentindo. A pessoa não vai estar mentindo com os sentimentos dela, e você gerou aquilo. E eu lembro que eu coloquei coisas tão bestas que eu nem, assim, sabe? Coisas assim. Pra trás, fala, não faz quero sentido. atenção. E, assim, se você quer um marido bem-sucedido, você tem que entender que ele vai trabalhar pra caramba, ele não vai te dar a atenção que você quer. Todo, né? Ou você escolhe um homem que vai ficar em casa, igual uma princesa, ou um provedor que vai prover sua casa, porque você não vai poder tudo, né? E na época eu não tinha essa cabeça de que se eu quero um homem provedor, meu marido vai ficar muito tempo fora de casa, porque ele vai estar sustentando essa casa. Então eu era muito carente, buscava uma atenção. Eu buscava toda a carência nele. Então eu queria aquela atenção, eu queria carinho o tempo inteiro, eu queria sair o tempo inteiro. Eu não tinha uma maturidade que uma mulher casada vai ter renúncias, vai renunciar a tempo de qualidade. E eu lembro que eu coloquei no papel assim, eu quero carinho, eu quero atenção, coisa desse tipo. O que meu marido colocou? Não faz sentido. Eu quero respeito, não quero que você altere a voz. E eu fui lendo aqui, e a regra era não rebater. Ele leu, falou assim, amor, me perdoa.
Eu preciso mesmo melhorar, preciso dar uma... Eu sei que eu tenho muitas tarefas, mas eu vou tentar, porque tinha época que eu trabalhava de domingo a domingo. Ele ia domingo pro escritório, ficava no domingo trabalhando, e eu domingo fazendo dentro de casa. E eu sempre, né, pedindo da forma errada, ele falou, não, eu quero ser respeitado, quero que você seja mais compreensiva e que você não altere a voz. E assim, 20 anos, Mas né? eu acho que é o pedido de todo homem. Menina, eu li aquilo, eu falava assim, não pode rebater. Não. Porque eu queria justificar o porquê que eu reagi daquela forma. Mas não tem justificativa. Não tem justificativa. E isso marcou tanto, porque já vou fazer 10 anos de casado. E eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Né? De tanto que marcou, porque foi ali que começou o pilar do diálogo. Sim. Né? E um outro combinado também, que eu acho muito importante ter, é proibido a palavra divórcio. Divórcio, exatamente. Lá em casa também. A gente não fala nem que a gente tem que se matar aqui dentro, a gente vai resolver. E assim, quando o Maria vai chegar no céu, e eu quero me lá no céu, né? Depois que eu... Lá comigo. Lá comigo. Porque às vezes a mulher, na hora da raiva, na hora da ira, nós ela não falamos também sobre isso. Tem alguns combinados que a gente tem dentro de um relacionamento, dentro do nosso relacionamento. Alguns combinados, assim, alguns que tu já apontou, a questão do diálogo, questão de interferências externas, nós não deixamos ninguém se interferir no nosso casamento. Quem decide as coisas do nosso casamento é nós dois. Problemas de em casa, a gente resolve em casa. Então, assim, discussão em casa. E divórcio, essa palavra não existe. Nós nos escolhemos. Eu escolhi ele, ele me escolheu. E isso não tem volta. Falei, querido, você me escolheu. Agora vai ter que me aguentar. Mas é fato, assim, hoje eu parei pra pensar, eu tava analisando isso, e é algo muito, muito forte, assim. Teu marido, ele é a única pessoa que realmente escolheu te amar. Sim. Porque o teu pai e a tua mãe, você nasceu deles. Os teus filhos nasceram de você. Então, assim, é meio que uma obrigação, né? Tem que amar. Se não ama, deveria, pelo menos, né? Se teus pais não amam, deveria. É a lei da vida. Mas o teu marido, não. Ele escolheu te amar. Assim como a esposa, é uma escolha. Escolheu te amar. E essa escolha, quando você casa, é para sempre. Então, assim, é uma escolha diária. Você precisa escolher diariamente. Você acorda e fala, eu vou escolher amar ela hoje. Eu vou escolher amar ele hoje. Então, são assim, todos os dias que você acorda, você tá escolhendo aquela pessoa. Sem falar assim, que o seu marido é o único que te vê de mau humor. Exatamente. Te atura quando você tá de TPM, vê você acordando com o cabelo todo bagunçado, já te Ele conhece sabe as suas suas vulnerabilidades, né? Exatamente. Todas elas. Então, assim, a pessoa que você não precisa fingir é pro teu marido. Sim. Ele te conhece. Eu sou uma pessoa muito difícil de abrir os meus sentimentos. Eu sou mais de guardar, assim, sabe? Então, assim, eu achava que eu podia esconder dele. Que eu ia conseguir esconder quando eu tô triste, que eu ia esconder quando eu tô feliz, quando eu tô... Conseguiria esconder, e não consigo. Ele é uma pessoa que ele me me conhece só no olhar. Ele fala assim, eu odeio essa tua cara, quando tu faz essa cara, porque eu sei que faz coisa. Então, assim, já sabe, só a gente conhece só no olhar. E isso, claro, que é a intimidade, a maturidade e também o tempo, né, de relacionamento. A gente vai, é como tu falou, lá no começo a gente brigava por coisas tão bobas, né? Que hoje, por exemplo, já não briga mais, já tolera. Às vezes eu falo, o Charles fala pra mim assim, ó, tu tá puxando briga, né? Porque realmente tem vezes que a gente fica um maior tempo sem brigar. Por quê? Porque a gente não tem mais aquelas picuinhas, a gente vai tolerando. A gente tá casado 15 anos, então assim, não tem mais por que ficar abrindo, sabe, brechinhas, coisinhas tão pequenas, assim, não tem. O que no começo dúvida, né? Por exemplo, a imaturidade faz a gente pedir as coisas, por exemplo, quer que o marido adivinhe que eu quero ganhar um presente. Hoje, quando eu quero um presente, eu falo, amor, eu quero ganhar tal coisa, tal dia, tal hora. Eu quero sair pra jantar tal dia, a gente vai deixar as crianças com fulana e você vai me levar pra jantar. Porque não tem mais aquele joguinho. Não precisa mais, né? Aquela conquista, não precisa. Quando a gente casou, a minha linguagem de amor era presente. E eu casei com uma pessoa que não dava presente. Nunca. Nem no aniversário. Era um pau. Não, no aniversário eu não acredito. Era um pau. Eu falava assim, Charles, meu aniversário, né? Então, tá chegando. Aí ele chegava no dia, ai, planejei tanta coisa pra fazer, mas eu não consegui. Menina, mas então ele é irmão do Rafael? Era assim. Tanto que esse ano eu falei pra ele assim, ó, Charles, o meu aniversário é dia 22 de fevereiro. Você tem um mês pra planejar o que você vai fazer, o quê? Não sei, mas é meu aniversário. Hoje eu já falo pra ele, ó, querido, aniversário nosso de casamento tá chegando. Só que ele não é uma pessoa que vai se mover pra organizar uma viagem pra mim e me dar de presente. Por quê? Porque ele não
sabe fazer essas coisas. Então eu já falo assim, amor, nosso aniversário de casamento, o que nós vamos fazer? Ah, isso, aquilo. Beleza, posso começar a organizar? Posso ver isso? Posso ver aquilo? Pode. Eu já começo a ver, porque eu sei que não vai partir dele. Então eu peço, ó, amor, eu quero aquele tênis de presente, tá? Tu pode me dar aquele tênis? Mas no começo foi muito difícil, porque a minha linguagem era essa e ele não correspondia àquilo. E eu falava, meu mundo vai acabar, porque ele não tá dando presente, ele não me ama. Porque pra quem tem essa linguagem, acha que sim, a pessoa que não te presenteia, ela não te ama, né? E não é. Então hoje eu já Porque às tenho vezes a mais linguagem por do amor isso. dele é totalmente diferente da Toque, tua. totalmente toque. Hoje ele me ensinou a ser uma pessoa do toque, coisa que eu não era. Eu não gostava de abraço, eu não gostava que me encostava. Ele tocava na minha orelha, sai daqui! Não gostava, sabe? Quando faz aquele carinho, assim, eu odiava. Parecia que Se sente saía invadida. me sentia invadida, porque eu não gostava. Então ele me ensinou a ser essa pessoa do toque. Hoje eu consigo abraçar, eu consigo beijar, consigo fazer carinho, ficar ali naquele momento nosso. E eu ensinei muito pra ele a questão do tempo de qualidade, do presente. Então, assim, a gente vai aprendendo um com o outro. E com certeza pode ter mulheres que vão assistir essa parte e falar, ai, nossa, então eu tenho que eu vou ter que aceitar, tem o resto da minha vida que eu vou ter que ensinar meu marido. Talvez sim. Vou falar. E isso talvez não é um problema, porque na imaturidade a gente busca sempre aquela coisa de filme. Também, né? É uma coisa assim, eu assisti um filme e eu quero viver aquilo. Às vezes o imaginário está tão, né, voltado para as redes sociais. Não existe. Não existe. Sai dessa. E aí você fica frustrada, desconta isso na sua casa, porque você quer que teu marido tenha uma bola de cristal e descubra. Ele não vai adivinhar. O que aconteceu no teu dia, que você tá cansada com as crianças. Não vai adivinhar, não adianta. Mal ele dá conta de saber quando eu fiz uma unha, quando eu fiz uma sobrancelha, porque tem um cabelo. Porque se Às vezes eu pergunto pra ele, amor, o que tem diferente em mim? Ele leva meia hora pra achar. Tipo, tá aqui, ele leva meia hora pra achar. Porque eles são realmente mais ligados. Eu digo assim, ó, quando você escolhe alguém pra casar, pensa bem. Porque aquela pessoa, ela pode mudar ao longo dos anos, ou ela pode ser aquela pessoa pro resto da vida. Você vai dar conta de lidar com aquele temperamento, com aquela personalidade. Quando eu casei, meu pai chegou pro Charles e falou assim, ó, Charles, tu vai casar com ela? Ela é uma mulher difícil, hein? Meu pai falou pra ele. Já deixou avisar. Ela é uma mulher difícil, hein? A Bruna não é fácil, não. Ela é estressada, ela é nervosa. O Bruno, a gente acaba aceitando essas palavras, assim, não sei, só mudando um pouco assim do foco, porque às vezes a gente escuta isso, a gente acaba levando isso, eu sou mesmo. Tipo, eu sou, mas eu luto com isso. E assim, ao longo desse tempo eu já mudei muito. Antes eu explodia por, que a gente já conversou antes, eu explodia por coisas que hoje eu não explodo mais. Mas ele casou ciente de que eu tinha um temperamento mais forte. Enganado. Ele não foi enganado. Não foi aquela coisa assim, casou e eu virei uma bruxa. Não. Eu já era. O meu gênio é mais forte. Eu sou uma pessoa mais explosiva, faz parte do meu temperamento. Ele é uma pessoa good vibes, tudo tá bom, tudo tá legal. Não tem problema, tudo Gente, é a pessoa mais fácil do mundo de lidar. Ele é uma pessoa fácil de lidar, difícil sou eu. Mas muito fácil. Eu falo assim, até mudando um pouco o gancho do assunto, porque às vezes eu falo assim, até de mim, né? A gente cresceu ouvindo rótulos. E aí a gente leva isso pro casamento e eu acreditava que eu era aquela pessoa. Então eu falo assim, não, eu sou difícil. Então, será? Acho que eu sou difícil de lidar. Então eu tinha aquilo comigo e parecia que eu era mesmo difícil de lidar e eu era obrigada a ser aquilo. Até eu entender que eu não preciso ser as palavras que foram lançadas sobre mim. E eu comecei a repreender, você acredita? É porque existem os dons do espírito. Eu comecei a repreender, eu falei, não, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Não, eu não sou, porque a gente tem essas, né? E não é por maldade às vezes, né? É só automático. A Samela é grossa. Eu comecei a olhar, falei, olha, não, eu não sou grossa. Não sou grossa. A gente usa muito os nossos temperamentos, às vezes, contra a gente mesmo. Mas eu sou sanguínea. Mas eu sou isso. Mas eu sou melancólica. E tudo bem, os temperamentos, eles existem mesmo. Mas também existem os frutos do espírito para cada temperamento. Exatamente. Então, se eu sou uma pessoa mais geniosa, mais explosiva, existe o domínio próprio. Existe a paciência, existe a mansidão. E é através disso que a gente tem que buscar, Senhor, eu realmente tenho um temperamento mais forte, mas me ensina a ser mansa. Né? Me ensina a ser, né, mais paciente. São coisas que vão vindo na nossa vida. A maternidade é uma delas, que te molda demais. Aquilo a Bruna que eu era antes, que eu mesma às vezes me rotulava, não, eu sou grossa, eu sou isso. Hoje eu não posso mais ser, porque eu tenho pessoas que convivem comigo diariamente. Então, e você não é mais aquela Bruna que da época que você casou, você se tornou outra pessoa. Outra pessoa. E é isso mesmo, ao longo do tempo a gente muda, mas a pessoa que você vai escolher para casar, eu digo que é um espinho na carne. Por exemplo, assim, eu mudei muito,
eu amenizei muito, mas é o meu espinho na carne. Eu sou uma pessoa Que você tem que pavio controlar. curto, todos os dias eu tenho que me controlar. Então a pessoa que casa contigo, ela vai ter que conviver Sim. com isso. Então ela tem que estar Como disposta. também eu tenho certeza que o seu marido também tem o espinho na carne dele. Também, por exemplo, Todo ele é mundo extremamente tem. esquecido. Ah. Ele esquece de tudo. E há 15 anos ele continua esquecendo, num nível menor. Só que hoje não é mais uma tempestade. Hoje ele vai esquecer a chave, fala, Charles, a chave tá lá. Aham. Ele mesmo já criou ferramentas também para que ele ligar. melhorasse, mas também é uma dificuldade para ele, entre outras coisas, sabe? Então, assim, a gente vai mudando ao longo da vida. Ninguém nasce e morre do mesmo jeito. A gente vai se transformando, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai criando barreiras, não, a gente vai criando. Vai quebrando coisas, assim, que a gente deixando tinha. bagagem pra trás. Deixando bagagem E isso também é muito sobre cuidar das palavras que você fala dentro da sua casa e adjetivos que você dá pro seu marido. Exatamente. Porque não adianta nada você buscar um homem convertido, um homem que é carinhoso, um homem que trabalha. Palavras. E você. Exatamente. E você fica proferindo, declarando, porque eu falo que palavras são decretos no mundo espirituais. Você declara que ele é um homem preguiçoso, você decreta que ele é um homem sem valor, você decreta que ele é um homem. Então você está decretando a vida dele. Exatamente. E como que você vai ver frutos ali do Espírito, sendo que as suas palavras estão sendo usadas para decretar o contrário na vida dele. E até sobre nós mesmos, porque às vezes nós decretamos coisas sobre a nossa vida. Ah, eu sou assim mesma, eu mesmo. Ah, eu sou grossa mesmo. Ah, eu falo assim mesmo. Então, só da gente reconhecer que não, é um espinho na minha carne, mas é o Espírito Santo que manda e que está em mim. Com o Espírito Santo a gente muda diariamente. É o Espírito Santo que vai conduzir. Então, é claro que tem coisas que a gente tem que se policiar para não trazer aquela essência, né, de palavras que a gente está acostumada a aceitar. Então, eu era assim. Hoje Deus, o Espírito Santo tá me moldando. Estou me tornando outra pessoa. E eu aprendi isso ouvindo até Viviane Martinello. Não sei se você escuta ela. Sim. Ela fala muito sobre, assim, declare que você é uma mulher mansa. Declare que você é uma mulher calma. Declare que você é uma mulher amável, dócil. São decretos, né? Declare. Ah, mas eu não sou mais. Declare. O que você vai perder declarando isso? Você só tem a ganhar. Porque você está decretando no mundo espiritual que você é essa mulher. Porque antes de você amar o seu marido, antes de você amar seus filhos, você precisa amar a si mesmo, para você amar o suficiente, né? Com excelência o seu próximo. Ama-te o próximo como a ti mesmo. Como você tem se amado. E não é sobre aquele amor próprio, egoísta, que é pregado aí fora, não, tá? É sobre se amar no sentido de cuidar com as palavras que você tem falado sobre você mesma. Cuidar com as punições que você dá para você mesma. Porque às vezes você tem facilidade de perdoar o erro do outro, mas quando você erra, você não consegue se perdoar. E isso no casamento ele reflete tanto na relação, porque tem mulher que carrega muita culpa, mulher que carrega muito jugo, mulher que carrega muitas palavras. E isso deixa ela uma mulher ranzinza na casa. Ela se torna pesada e às vezes não sabe. Até familiares, né? Exatamente. Quantas mulheres vêm para dentro do casamento com toda uma bagagem familiar e ela, né, a mãe dela foi infeliz no casamento, ou a avó dela foi infeliz no casamento, e aí ela traz já aquela bagagem de que ela vai ser infeliz no casamento. Ela se sente na obrigação de viver aquilo. Exatamente, os mesmos padrões, né? De vida. E sempre vai ter que ter alguém que vai quebrar esses padrões, que vai quebrar essa maldição. Então que seja você. Exatamente. Que quebre isso, daqui pra frente. Até aqui aconteceu isso, mas daqui pra frente vai acontecer diferente. E, Bruna, a gente falou muito sobre o diálogo, né, que é um dos principais pilares, mas a gente pode entrar um pouco, a gente tem um tempo ainda de falar sobre o principal, que na minha opinião é o principal, que é a relação sexual do casal. Porque eu acho que a relação sexual é um presente pro casal. E o casal que não pratica, que não tem esse tempo, é um casal distante. E às vezes está num relacionamento frio, por quê? Porque ou não estão se entregando genuinamente um pro outro, ou estão fazendo isso de qualquer jeito. Obrigação, né? Obrigação. E eu vou deixar você livre. Então, nós passamos bastante dificuldade, eu e Charles, nisso. No começo foi muito complicado para nós. O Charles veio de uma estrutura mundana, né? Então, assim, ele era aquele homem da festa, da balada, e não sei o que. E eu vim da igreja. Então, completamente religiosa também, e os ensinamentos totalmente fechados e religiosos. Então, sexo antes do casamento é o quê? Pecado. Né? Então, mas o sexo depois do casamento é mais pecado ainda. Exatamente. Ficar sem sexo. Então, a gente vem aprendendo o quê? Pecado, 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 pecado. Casei com o Charles. E quem que tira da minha cabeça que agora eu posso todo dia?
Ai, meu Deus. Quem que tira da minha cabeça que isso agora é normal? Não tirava. E como eu não fui ensinada, e fica aí o meu ensinamento para mãe. Gente, se você tem filhos, converse sobre isso com seus filhos. Eu tenho uma menina de 13 anos e eu converso sobre isso. No tempo certo, no tempo onde ela apresentou curiosidade, eu comecei a conversar. Por quê? Porque eu entrei para dentro de um casamento leiga, sem saber nada dessa área. E ele sabia tudo. Ele sabia tudo. E aí, o que acontece? Casamos. Fomos para dentro do casamento. Ele queria todo dia e eu queria quase que nunca. Ele, todo dia para ele era hora, todo lugar, todo momento. E eu, uma vez por mês, a cada 15 dias, estava ótimo. Por quê? Porque eu não fui ensinada sobre isso. E você sentia, assim, você não tinha satisfação, prazer? Eu não tinha, porque... Um julgo, né? Um pecado. Porque, assim, na minha cabeça, era algo, assim... que não foi me apresentado. Ó, é assim, assado, funciona dessa forma, o teu corpo é pro teu marido, o teu corpo é do teu marido, o dele é teu. E eu casei totalmente fechada para isso. E foi um dos nossos maiores problemas. E junto com isso, eu fiquei grávida. Bem no início do casamento. Então, assim, ó, eu fiquei grávida em 6 meses, mas sei lá, se a gente teve 10 relação sexual em 6 meses, foi muito. E passando mal E passando mal, e enjoada, e aí ele, né, é o homem, gente. As necessidades do homem não se comparam à da mulher. E eu não tô dizendo isso nem espiritualmente, eu tô dizendo isso cientificamente falando. Os homens têm muito mais necessidade que nós mulheres, muito mais. Então, pra gente foi muita dificuldade no começo. Pra ele foi dificuldade, porque daí ele não queria, ele não chegava pra mim e falar, então, vamos? Por quê? Porque ele achava que ele ia estar me ofendendo fazendo isso. Porque como ele veio do mundo, era promiscuidade, então ele achava que ele vinha me procurar, tipo, o tempo todo, toda hora, ele ia estar vindo pro meu espaço. E eu também falava assim, se ele não me procura é porque ele não quer. E aí era muito difícil. Então, assim, foi bem complicado. Como vocês conseguiram alinhar essa Olha, área? por incrível que pareça, foi depois da minha segunda filha que a gente começou a alinhar. E aí eu ouvi uma palavra, eu não vou lembrar de quem agora, mas essa pessoa falava assim pra mim, que a relação sexual é uma forma de adorar a Deus dentro do casamento. É uma adoração ao Senhor. E que quando você nega esse prazer pro seu marido, você tá pecando. Negar isso pro seu marido é pecado. E aí eu falei, como assim pecado? Não, porque eu não tenho essa necessidade. Para quê? E aí eu fui estudar mesmo a parte científica. Nós não temos as mesmas necessidades que o homem. A mulher, ela tem necessidade de ser conquistada, de todo aquele relacionamento, né? E o homem não tem isso. Mas o homem tem necessidades físicas, comprovadas, é fato. Então, assim, eu não preciso ter vontade para que eu tenha relação com meu marido. Eu preciso saber que quando eu faço isso, eu estou adorando a Deus. E por isso eu quero fazer. E tem muitas mulheres que elas não têm libido por falta de vitaminas. Às vezes não é. Exatamente. Às vezes tá a falta de vitamina. A mulher é feita de hormônios, né? Então, assim, se você perceber que você não... Uma coisa é você não gostar. Tem várias mulheres que não gostam por conta de traumas que viveram. Por casos de abusos que viveram. E aí eu aconselho você a procurar alguém, né? Porque é totalmente possível, mesmo que você tenha sofrido um abuso, que você tenha sofrido alguma coisa, que Deus entre aí, que você sinta prazer, sim, na relação com seu marido. Isso é totalmente possível, e engana-se quem pensa que não, né? Mas, assim, tirando para um outro lado, mulheres que são, né, que nunca tiveram problema nenhum nessa área, mas que não gostam, procure uma ajuda. Procure a ajuda de um especialista, vá ao médico, faça exames, hormônios, terapias. Por quê? Porque isso é saudável. Gente, a relação sexual é 90% num casamento. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas vou falar. Minha mãe fala assim, ó, que um homem feliz, ele tá com a barriga cheia e com o saco vazio. E é verdade! E é verdade! Todo homem é assim. Então... Porque isso mexe muito com a parte masculina de um homem. E pra mim e pra ele foi um grande problema, assim, não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Mas hoje não é mais, graças a Deus, somos muito bem resolvidos, porque eu assumi esse papel de não negar. Então eu não nego intimidade pro meu marido. E assim, eu vejo que, na verdade, dentro da religiosidade, da religião, muitas mulheres, elas se sentem pressionadas como se fosse um julgo, um pecado. Assim como você casou, pensando eu era assim, mulher. você acha que você vai estar pecando. E aí tem mulheres
mulheres que casam e não conseguem ser aberto o suficiente de se abrir para aquele momento. Não consegue ter uma luz mínima que, não, tem que ser tudo escuro, tem que ser daquele jeito. Não consegue desfrutar do momento. Você vai ter aquele marido pro resto da tua vida, você tem que aproveitar dele. E ficam preocupadas com estrias, gorduras, e ai, não me vejo assim, não me vejo assim. Enxerga isso, né? Então assim, eu já fiz uma imersão. E se enxerga. Se enxerga, né? Não é homem, desculpa falar. Exatamente. Eu fiz uma imersão onde a gente abordou muito esse assunto. E eu tive que tocar nesse assunto, destrinchar muito ele. Vou até abrir um pouco aqui do que acontece. Porque as mulheres, elas não se abrem. Então, não é que, só o marido sente prazer. Por que você não tá sentindo? Então, vai atrás pra sentir, você pode... E entra o diálogo também. Amor, eu não sinto prazer dessa forma, eu sinto prazer assim. Mas tem mulher que tem vergonha do próprio marido. Tem mulher que tem vergonha. Não tem. E eu falo bastante disso, porque eu era muito essa pessoa. E eu vou te falar que tem áreas ainda que é difícil. E eu preciso entrar assim no Espírito Santo e falar assim, me destrava. O que eu falo pra a gente é travada mesmo na religiosidade. Sabe? Ficar travando aquilo. E assim... Você não vai viver com aquele homem pro resto da vida? Pra que você vai ter vergonha dele? Claro, assim, que nem tudo convém, né? É claro que nem tudo convém. Mas, eu falo pras minhas alunas, principalmente, se você vai namorar com seu marido, se entregue 100%. É 100%. Eu acho que pro casamento, essa é uma visão muito, né, aberta, assim. O que vale, o que pode, o que não pode, comum acordo. Pra mim, tudo aquilo que vocês fazem em comum acordo, desde que não profane, desde que não profane, né? Desde que seja um princípio mesmo em Deus, entendendo em Deus, orando juntos, buscando juntos, que seja saudável, né? Porque se a gente pode falar que tudo dentro de 4 paredes vale. Não, gente, não vale, tá? Engana-se quem acha que vale. Não vale. Por quê? Porque tem coisas que às vezes seu marido quer com você, e quer que eu faça, quer que isso... Que tá vindo da onde? Às vezes vem do imaginário corrompido, da pornografia. De uma e ele quer de um vídeo, de uma coisa que ele assistiu. E ele quer projetar isso. Ele quer projetar isso quando está com você é você, e ele é ele. E dentro do relacionamento de vocês, buscando em Deus o que é de comum acordo. Amor, eu gosto disso, amor, eu gosto daquilo, eu não gosto dessa forma, eu não gosto daquele jeito. É diálogo. Sim. Mas eu tenho vergonha. Ou você vence essa parte da vergonha, ou você não vai viver a plenitude dentro dessa área. É o que eu falo para minhas alunas justamente nisso. Eu falo, mulheres, se entregue como se fosse uma outra pessoa, uma personagem. Assim, porque você vai ser uma mulher na rua e outra com teu marido em 4 paredes. Você vai ser a mulher dele. Então, na hora que estão vocês dois juntos, coloca uma musiquinha do fundo ali e se entregue. Viva aquele momento, né? E muitas têm aquela trava. Ai, Samela, mas como que eu falo? Viva aquele momento. Não precisa ter vergonha, receio. Não tenha vergonha de sentir prazer no teu marido. Não tenha vergonha de falar pra ele onde que está. Nem sempre, gente, né? Nem sempre o casal vai ter aquele tempo de ficar 1 hora, 2 horas ali namorando, não vai, né? A gente que tem filho, que tem casa, que tem isso, não vai, mas crie isso, um padrão de ser uma rotina, porque quando você tem filho, é muito comum a mulher esquecer essa abandonar, exatamente. E o homem não esquece. O homem não esquece. Eu lembro, assim, de vezes que eu tava lá com a menina, toda descabelada, amamentando, e ele vinha assim, daí, amor, eu tô amamentando. Mas era a gente, mas respeita esse momento, ele assim, não, tudo bem, mas por quê? Porque o homem não pensa que a mulher teve um bebê, que ela tá amamentando, que ela tá isso, que ela tá... O homem não pensa, essa caixinha dele não fecha quando a mulher ganha filho, fecha dela. Ela fecha essa área. E aí, usam muito isso também como desculpa. É porque é muito corrido. Assim, gente, tem várias mulheres, e isso é um padrão muito errado, que eu converso, que tem relação com o marido a cada 15 dias. Nossa. A cada 10 dias. A mulher que faz isso, ela tá entregando o marido na mão de outra mulher, né? Por semana. Aí ela acha que o marido vai ter só essa relação com ela e ele não vai procurar em outros lugares. Me desculpa falar, mas vai. Por quê? Porque a necessidade dele não é 1 vez por semana a cada 10 dias. A necessidade do homem, se tu deixar, é todo dia. Mas uma mulher que ela tem relação com o marido 1 vez a cada 10 dias, ela tá entregando o homem
para outras mulheres. Está. Ou para outras situações. Porque assim, né? não é só, a gente tá falando assim da questão do prazer do casal, mas isso é um pilar porque o casal ele se aproxima muito mais após a relação, Muito mais. sabe? A cumplicidade, a parceria. Admiração. Você percebe que assim, que o lar fica muito mais leve, a mulher ela pode estar cansada do que for, com um bebê, né? Mas o marido tá ali admirando, né? A esposa que tem, a Você mulher. tem que saber fechar caixinhas. Exatamente. Agora eu tô servindo a janta para minha filha, eu sou a mãe. Botei Mas elas pra dormir, agora eu eu sou sou a a esposa. esposa. E isso não pode. Uma caixinha não pode, sabe? Não é é uma balança que se uma não pode pender pra outra, elas têm que estar sempre Alinhadas. alinhadas, sabe? Então, assim, existe o tempo de você ser a mãe, existe o tempo de você ser a mulher empresária, trabalhadora, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, de você estar limpando. E existe o tempo também de você ser esposa. Uma frase que eu falo muito é assim: o casamento veio antes dos filhos e ele vai permanecer depois. Então, assim, a pessoa que você tá, ela vai permanecer depois que seus filhos forem embora. Então, ela é prioridade. Sim. E a mulher ela tem que manter essa manutenção pro bem da família, pro bem dela mesma. Exatamente. Porque a mulher que ela não sente prazer nisso, ela não se descobriu ainda, ela não se entregou ainda, né? Exatamente. É por conta desse julgo de achar que é a obrigação, Não, é o pecado. A gente não tá colocando aqui, a gente tá falando para mulheres, Sim. né? Então a gente tá falando mais o lado da mulher. É lógico que tem todo Sim. o papel do homem para que isso aconteça, né? Se o homem é estúpido, se o homem né, grosso e trata a mulher o dia A todo. gente tá falando para um público específico. Né? Exatamente. Não, O nosso trabalho aqui é falar para mulheres. O papel do homem, vamos deixar o homem falar para homens. Sim, Então é papel deles. Esse é o nosso papel como mulher. É aquilo que a gente tá incentivando como mulher. Existem todo o papel do homem para que isso aconteça, para que a mulher queira também, né? Ter esse prazer. Mas você tem que buscar isso no seu relacionamento com o seu marido por você mesmo. E Porque assim, isso melhora coisas em você. Isso melhora a autoestima da mulher, isso melhora a relação conjugal entre os dois. E outra coisa que eu falo, não fique esperando seu marido te procurar, tome iniciativa, seja você a começar, quando ele menos espera, sabe? Tem um dia programado para isso, fala, já que você tem que ser conquistada, então faça desse dia uma conquista, né? Então sirva teu marido, seja mais paciente, coloque uma roupa mais, né? Cria esses momentos, né? Exato. Eu E o crio clima, cria o clima. Momentos, tipo assim, ó, vamos sair para jantar, vamos fazer isso, vamos criar os nossos momentos. A gente tem uma rotina lá para botar as meninas para dormir, para que a gente tenha esse nosso tempo de ver um filme, de ver uma série. São coisas que vão apimentando também. Sim. Por quê? Porque é importante para mim ter esse pré. Entendeu? Essa atenção. Então eu crio isso, eu não fico esperando ele criar toda essa atenção, esse carinho. Fala, amor, a gente vai jantar, pois é assim, assado. Então, assim, a gente vai criando esses momentos com o teu marido, esse clima com o teu marido, né? Um banho, uma cama bem arrumada, uma roupa bem arrumada. E é até legal, eu tenho até um desafio que eu faço para as mulheres casadas que estão justamente passando por essas dificuldades, né? São desafios para elas colocarem na prática. Sim. Então tem desafio lá, por exemplo, essa semana você vai tomar a iniciativa de entrar no banho com o teu marido, tomar um banho junto com ele. Por quê? Porque às vezes a mulher fica esperando tanta iniciativa do homem e elas não buscam, elas não colocam em prática aquilo que elas querem. A vergonha vai ter que deixar de lado. Sim. Eu era uma pessoa extremamente envergonhada, luz apagada, não podia assim, ó, piscar. Mas a gente vai aprendendo com o tempo que isso aí que são coisas você não vai desfrutar nunca, não vai saber o que é sentir prazer nisso se você não se abrir pra isso, né? Gente, eu não sei se vocês já sabem, mas sexo foi Deus que criou. Pra dentro de um o inimigo que usa disso pra algo profundo. Aí eu vejo muito assim, né? Mulheres assim, que no namoro, meu Deus, não podiam se ver, não podiam se encostar, que tava assim. Aí casa, não procura, não quer. Ou quando tinha uma vida, né, no mundo, era uma vida mais promíscua e vivia muito isso intensamente. Aí quando casa, não quer, não gosta, não quero, não posso, não gosta assim, não gosta assado. E aí vai criando barreiras dentro do teu relacionamento e vai deixando de sentir prazer, que é pra você também. Não é só prazer pra ele, você pode sentir prazer também nisso. Não, e deve, né? Não, eu acho que o anormal é a mulher que não... Exatamente. Se a mulher não tá, Deus que criou. Se a mulher tá sentindo prazer nenhum, vá fazer uma bateria de exames que isso evita também. Exatamente. Eu fiz muitos exames. Houve uma época que eu tava com a progesterona super baixa. Aí, ó. Super baixa. E eu não tô falando nem só dessa parte sexual, mas em todas as outras áreas me comprometia, não conseguia ter prazer. Ficava indisposta o dia inteiro. Exatamente. Então regula, sabe? Regula teus hormônios, toma uma maca peruana, sei lá, alguma coisa e
E vai ver, vai ser feliz. Bruna, Teu homem. agora a gente vai entrar no bloco final, que são perguntas mais diretas para respostas mais diretas, porque infelizmente já tá quase acabando o nosso episódio, mas foi muito rico, né? Tudo que a gente quase não atrasou fala. quase não fala. E assim, a Bruna vai vir mais aqui também, né? Com certeza, porque ela tem muito a derramar aqui sobre maternidade, não só sobre casamento, tem outros pontos também. Mas agora meio que um bate e volta, né? Tá. Uma verdade sobre casamento que toda mulher precisa ouvir. Uma verdade sobre casamento que toda mulher precisa ouvir, pra mim, é que casamento é pra vida toda. Não tem fim. Não tem fim. Então, saiba escolher com quem você vai casar. Algo que você parou de fazer para proteger a sua casa. Algo que eu parei de fazer pra proteger a minha casa, tentar ter razão. Hoje eu abandonei a razão, assim, não quero ter razão. Você prefere ter Quero um tá lar de certa. paz do Eu que ter prefiro razão. paz, exatamente. Então, assim, não quero procurar ficar tendo razão nas brigas, razão em tudo. Quero ter paz, eu quero ter uma casa que tenha paz. Uma decisão que mudou o rumo do seu casamento. Teve algum momento que você decidiu, assim, que mudou completamente? Daquela Bruna que recém casou pra Bruna que é agora. Teve algum ponto que mudou o rumo? Uma decisão, assim, que mudou muito o nosso casamento é quando eu entendi que eu preciso amar a Deus acima de amar os meus. Então, assim, buscar o Senhor, sabe? E me amar. Me amar, assim, buscar me amar. Porque eu só consigo amar o meu marido e amar alguém, e amar minhas filhas e me dedicar a eles todos os dias quando eu aprendi a amar a Deus e me amar. E esse sobre o seu amar, eu sei que você já postou sobre o seu emagrecimento, a melhora da sua autoestima, né? E Melhorou como que isso reflete no casamento, né? muito, demais, assim. Eu falo que não foi só estética e quilos que eu eliminei, né? Eu eliminei 28 quilos, mas não foi só sobre isso. Foi sobre eliminar ali bagagens também, sabe? Você contou uma versão que às vezes você achou que nem Que não poderia existia. E agora, assim, nessa fase que você tá vivendo, o que Deus tem te ensinado pra Bruna de agora? O que mais você tem aprendido, O assim? que eu mais tenho aprendido com Deus, assim, e que eu poderia deixar aqui é que a minha família é a minha prioridade. Então, assim, eu não tenho lugar no mundo onde eu não possa ser substituída. Qualquer outra função eu consigo ser substituída, né? Se eu trabalhasse numa empresa, eu conseguiria ser substituída. Se eu fosse uma gerente, se eu fosse uma médica, se eu fosse uma advogada. Mas dentro da minha casa, eu sou insubstituível. E isso é muito importante a gente olhar para esse lugar de que a minha casa, eu preciso ser a edificadora dela, né? E Ninguém nós, mais tem esse papel, não, é só eu. né? Não são seus Tá? Você filhos. pode ter ajuda, você pode ter alguém para lavar, para passar, para cozinhar, para ser babá dos teus filhos, Ninguém mas a responsabilidade deles é minha. E é até engraçado essa de limpar a casa, que eu tava com uma funcionária esses tempos, e eu fiquei sem, tô sem. E aí eu tô limpando casa e eu tô deixando a casa exatamente organizada da forma como que ela deixava. Meu marido olhou pra casa e falou, amor, você tá sentindo que a casa tá mais leve? Parece que você organiza melhor, você organiza diferente. Eu falei, amor, a organização da moça era até melhor que a minha. Mas por quê? Ninguém faz como a gente. Sim. Ninguém dá um toque, E assim. a paz do lar, eu acho que tá muito na nossa mão também. Tá na responsabilidade da mulher. Da mulher, assim. Manter a paz não é fácil, né? Mas é necessário. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito foi isso, assim. Ali dentro eu sou insubstituível. Bruna, assim, eu fiquei muito, muito feliz com esse episódio, assim, acho que teve tantos assuntos ricos, teve, Abri vários pontos. vários, assim, né? A gente, se deixasse, a gente falaria, porque, por exemplo, a gente falou sobre o diálogo, a relação sexual do casal, né, o seu testemunho também, e se fosse pegar só o tema ali, a gente poderia ir destrinchando ele, porque tem tantas coisas dentro de cada assunto, mas esse resumão aqui, eu espero que já tenha servido para edificar a vida, eu acho que já serviu para edificar a vida de muitas mulheres que estão assistindo esse episódio, que eu creio que vai edificar mulheres. E para você que assistiu e se sentiu edificada também, compartilhe com uma amiga, né? Mande para alguém, fala, olha, eu assisti, me edificou, aprendi algo diferente ali. Tá prestes a casar, de repente. Sim, uma mulher que não tem uma bagagem, não tem experiência, né? Que pensa em casar também, que compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir. Quem vier na sua cabeça, manda essa mensagem para ela. Sim. Bruna, deixa aí teu Instagram para quem... O Instagram é Bruna Ferretti. Tá? @Bruno Ferretti. Então, você
ali eu compartilho um pouco da nossa vida, falando sobre casamento, falando sobre maternidade, tudo que foi dito aqui. filhos, tudo que foi dito aqui. E também coloco um pouco dessa parte do emagrecimento aí, dessa nova fase aí que eu tô vivendo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Eu vou finalizando por aqui, pedindo pra vocês se inscreverem no canal. O canal, ele tá um bebezinho recém-nascido ainda. Nascendo agora, né? Tá nascendo agora. Mas se inscrevam no canal, curtem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, e encaminhem pra quem precisa ouvir essa palavra. E não deixe de seguir o nosso Instagram, que também tá um bebezinho, né? O Casa da Oliveira Talks. É só escrever, assim, do jeito que tá escrito aqui, é @Casa da Oliveira Talks. Lá a gente vai postar alguns cortes pontuais que foi dito aqui, a gente posta o Instagram dos convidados. Então siga a gente nas redes sociais e me siga também, Samela Oliveira, que eu tô aqui apresentando sempre para vocês e levando esses assuntos pontuais também no meu Instagram. Obrigada por estarem até aqui e até o próximo episódio.